E aí galera, beleza? Estamos começando mais um ParanaCast, tá certo? Então desde o comecinho, já curte, já compartilha, já se inscreve. Nós também temos um Instagram, vai estar passando aí pra vocês verem, e também tá aí na descrição, tá certo? Eu sou o Ed, professor de artes. Professor Caio de física. Professor Gerlão, Dr. G, e esse vídeo não foi feito por inteligência artificial. E o que é que temos para hoje? Qual é o tema de hoje, Gerlão? Hoje a gente vai estar fazendo uma parceria, um collab aqui com o laboratório de redação que nós temos na escola. E o tema sugerido por eles lá é o impacto da inteligência artificial na educação do século XXI. Aqui a gente vai ter uma conversa sobre a nossa perspectiva, sobre a nossa visão da inteligência artificial dentro da educação. Então a gente não vai estar trazendo tantas definições, mas sim quais são o impacto na nossa perspectiva. E aí, o que é que a gente conta? Definindo de forma rápida, né? Segundo John McCarthy, aí, um cientista da computação que estudou essa área já em 1960, 62, define que a inteligência artificial é a ciência e a engenharia de produzir sistemas inteligentes. Hoje em dia a gente tem esses sistemas aí, né, na produção de texto, na produção de música, na produção de imagem. E a questão é, será que nós aqui, enquanto educadores, qual será o nosso ponto de debate? Será que é bom para a educação o uso da inteligência artificial? Ou será que ela só é vilã, não traz nenhum benefício? Vocês já usaram inteligência artificial em algum momento aí na vida de vocês, para algum projeto pessoal, ou então na educação propriamente dita? Já usou, Ed? Já, com certeza. Já usei, por exemplo, a gente pesquisar alguns temas específicos, fazer algumas aulas, né, preparar algumas coisas com a inteligência artificial. Ela é muito interessante porque ela ajuda, ela auxilia muito a gente não perder tempo, né? Então, assim, às vezes você quer debater sobre um tema na sala, ou você quer criar uma atividade, então ela ajuda você a planejar mais vamos dizer assim, sem que você gaste muito tempo. Né? Então, o Caio começou falando que a inteligência artificial lá da década de 50, de 60, então a gente tem ouvido muito falar, principalmente desde o ano passado, mas é algo que já é bem antigo, né? Existe até o teste de Alan Turing, que é da década de 60 também, em que se coloca um interlocutor falando com uma pessoa real e uma máquina. Se ele não conseguir diferenciar qual é qual, então essa máquina acabou passando no teste. Legal. Então, de fato, foram feitos esses avanços na inteligência artificial. Obviamente que nessas décadas, né, 50, 60, 70, não tinha tanta tecnologia assim. Acredito que o bom mesmo veio lá depois do ano 2000, e aqui a gente tem exatamente essa questão. O ano passado começou muito com o chatbot, né, o famoso chat GPT, em que você coloca uma determinada instrução, eu quero um resumo sobre determinado assunto, e ele acaba fazendo. E não somente um resumo, tá? Você define como é que vai ser esse resumo. Você quer uma linguagem formal, você quer a linguagem formal, quantas linhas, quantos parágrafos, ou seja, você traz toda uma definição, e o melhor, vai ser um texto único, tá? Então não dá pra gente diferenciar se aquilo de fato foi feito por uma máquina ou se foi feito exatamente por um humano. E assim, a pergunta do Caio foi, você já utilizou? A gente sim vem utilizando essa ferramenta, porque de fato, no episódio anterior a gente até conversou como foi lá o nosso ensino médio, e a gente não tinha tanta ferramenta como, por exemplo, a internet. Então a internet era tudo mato. Tá? Então a gente não sabia muito o que fazer, então era pesquisa muito com livro. E hoje a gente tem um cenário em que a gente não precisa mais sequer pesquisar, sequer ler. E aí o que é que acontece? Você coloca exatamente todas as instruções, as informações que você precisa ali, e você já tem um trabalho pronto. E eu estou falando de texto, mas tem imagens que você consegue fazer, tem vídeos que você consegue fazer, tem gente que está monetizando vídeos no YouTube, porque vai ter inteligência artificial que consegue fazer o vídeo, que consegue fazer a dublagem, que também foi uma polêmica bem grande que aconteceu ano passado, porque muitas empresas demitindo funcionários porque tem exatamente a inteligência artificial para trabalhar. Aí você para e pensa, a inteligência artificial é uma máquina, então eu não preciso estar pagando funcionários, não tira descanso, não tira férias. E também muitas séries, muitas animações já sendo feitas por inteligência artificial, não somente sendo feitas, mas também dubladas, o que você para e pensa, né? Dediquei minha vida, fiz faculdade, estou desenhando, de repente você é substituído por uma máquina. E aí como é que vai ser, né? Então nós vamos perder todos os nossos empregos? Não sei, né? Mas, por exemplo, existe 3 categorias dessa inteligência artificial, que seria exatamente essa primeira que nós temos, que é de executar uma função.
Então, quem nunca estava lá no seu celular ouvindo a música e o nosso aplicativo ali no celular fica aprendendo quais são as músicas que a gente gosta, exatamente para que ele recomende sempre. O ChatGPT também entra exatamente nessa categoria, pois ele não vai fazer nada sozinho, ele sempre vai esperar uma instrução. E não somente ChatGPT, mas o inteligência artificial que trabalha com imagens, com vídeo, ele sempre depende primeiro de uma instrução para que ele execute. A gente tem uma segunda categoria que é quando exatamente essa inteligência artificial já tem mais competências humanas, tipo, quando eu chego para alguém e digo, bate aqui, alguém vai e bate, tá? Mas uma máquina, pelo menos no nível ChatGPT, não vai fazer. Então a gente teria uma máquina numa segunda categoria de inteligência artificial que ela já poderia corresponder exatamente como se fosse humano. E a terceira e mais preocupante categoria é quando vai superar os humanos, e aí teremos a Skynet? Será que teremos a revolução das máquinas? Temos tecnologia para isso, tá? Mas o ponto é, a gente vai discutir a nossa perspectiva sobre a educação. O que é que vocês acham aí? Como é que esses meninos e como é que nós, professores, vamos lidar com essas ferramentas todas? Eu acho que enquanto aluno, como o Gerlan já pontuou, temos uma nova ferramenta para pesquisa, né? Que a inteligência artificial, ela nos reduz o tempo de pesquisa, ela gera a informação. Agora a gente tem que ficar assim, ressaltado aqui que informação não é conhecimento, né? Então, antigamente a gente tinha que ler muitos livros para nós buscarmos as respostas que a gente estava atrás, para alcançar essa resposta. Hoje em dia não, você pede para uma inteligência artificial, como o ChatGPT, que nós acabamos de citar aqui, para responder algum questionamento ali, ele já cria uma resposta rápida que sana a nossa necessidade imediata de informação. Mas aí a gente passa por nós, enquanto profissionais da educação, enquanto professores, cabe nós mediarmos, né? Porque essa informação não necessariamente pode estar correta, porque a gente sabe que a inteligência artificial, ela acaba buscando as fontes que estão na internet. Então, os dados na internet nem sempre são dados corretos, né? Então, ainda assim, mesmo diante dessa nova tecnologia, dos medos e temores para as profissões, a profissão de professor, ele ainda vai ser fundamental para mediar, tá certo? Mediar esse conhecimento, essa informação que é gerada pelas inteligências artificiais. Então, claro, os alunos como fazem, pelo menos eu já vi aqui na experiência, quando fazem pesquisa em inteligência artificial, não procuram as fontes, né? Mas se você der o direcionamento para ela te dar da onde ela tirou, ela dá essa informação também, né? Então, para mim, a inteligência artificial veio para ficar, tá certo? É uma ferramenta muito preciosa, mas tem que ser usada com sabedoria, né? Porque, por exemplo, ela pode ser adequada ao ensino para fazer um ensino personalizado, ou seja, os dados dos alunos podem estar em uma plataforma e a inteligência artificial ela pode analisar esses dados e fazer um perfil único e exclusivo para o aluno daquilo que ele precisa melhorar. Ela tem essa capacidade. Então, enquanto análise, enquanto processamento de dados, enquanto respostas para questionamentos que a gente tem na educação, ela pode ser aplicada. Então, ela não é um vilão, mas também tem que se saber usar de forma consciente, tá certo? Eu, particularmente, já usei o ChatGPT, precisava achar uns artigos sobre os cílios, tá certo? E não estava achando no Google Acadêmico, eu pedi para o ChatGPT me fornecer as fontes dos artigos, ele me forneceu e eu encontrei de forma rápida e simples. Então, eu acho que isso aí também pode ser estendido para você, estudante que está estudando sobre determinado tema. Se você não está achando, use um chatbot aí, inteligência artificial, para que você possa ter as respostas para as perguntas desse tema, né? Assim, como qualquer tecnologia, a gente precisa saber lidar com aquilo, né? Saber entender aonde, né, ela vai nos levar, mas saber tirar o melhor que ela tem, né? Então, assim, eu sei que tem muita gente que é contra a inteligência artificial, contra alguns tipos de tecnologia, mas a gente tem que entender que ela vem para ajudar e a gente tem que tentar tirar isso dela, né? Tentar usar essa inteligência artificial exatamente para coisas boas, para entender que aquilo ali pode otimizar o nosso trabalho, otimizar o nosso estudo, aquilo pode ajudar a gente a ter uma qualidade nesse trabalho e nesse estudo melhor. Há quem diga que a aplicação das inteligências artificiais seja uma quarta revolução industrial, né? Você aplicando a sistemas de indústria, né? A otimização, a autonomia, a automação das máquinas aí para fazer processos que anteriormente era feito por homens, né? Cada vez mais aí a gente tem essa aplicação das IAs, né? E o que é que vocês acham em relação a temas, por exemplo, polêmicos, tipo caso... Quando você pede para um IA categorizar uma pessoa em relação à beleza, então ela vai procurar os dados na internet,
que é dito como belo, e esses dados vão ser utilizados para ela pensar e gerar uma resposta. Vocês não acham que isso é um pouquinho perigoso não em relação a isso? Quando ficou popular a inteligência artificial ali, o chatbot, né, o ChatGPT em março do ano passado, o que mais saía era exatamente isso. Então, procurava um texto, saía um texto racista em relação à imagem, o que é belo é o branco, é o negro, e normalmente acabava sendo o branco. Ano passado, houve uma decisão de um novo ensino médio com trilhas, e uma dessas trilhas eu cheguei a trabalhar era a relação humano-máquina. E aí dentro dela, conversando com os alunos sobre um sistema de detecção de bandidos, isso lá dos Estados Unidos. Eu não lembro quais eram os estados, mas bastante, que basicamente se fosse negro, 90% de chance de você ser bandido. Entende? Então quer dizer, a gente tem ferramentas hoje que sim, a inteligência artificial ela vai aprendendo e ela vai seguindo o rumo dela sozinha, mas antes ela foi feita por alguém ou por alguns, e aí obviamente que esses alguns têm sim uma tendência, tem um viés, seja racista, ou seja do que for. Então essas máquinas no primeiro momento elas foram compiladas de uma forma muito tendenciosa, e aí quando começou exatamente essa pesquisa, então eu cheguei a ver até que o nazismo era algo muito bom, isso, sabe? Então quer dizer, quando você coloca exatamente esses parâmetros, eu acredito que hoje já de tanto treinar ela já não está colocando mais o branco como o belo, né? Já meio que entendeu que isso vai ser polêmico, porém existe sim essas falhas, e no começo que ela de fato ainda estava aprendendo era exatamente o problema. E aí o Caio colocou uma questão muito interessante, que sim, ela vai te dar a informação, mas ela não te dá o conhecimento. Então é muito importante que você sempre esteja atento, que você busque, porque afinal de contas, você que tem que usar a ferramenta e não o contrário, porque simplesmente você coloca aquela instrução e sai todo aquele texto e você reproduz, professor, tá aqui o meu trabalho, você sequer leu, então quer dizer, você pode estar escrevendo coisas horríveis, tá certo? Grande, né? Uma besteira imensa, e você ser julgado exatamente pelo que supostamente você escreveu. Você pode dizer, mas foi inteligência artificial. Pô, mas você concordou com tudo, você nem leu, sabe? Então o que acontece? Qual é a minha perspectiva sobre isso? A gente estava discutindo aqui outro dia, uma determinada professora aqui da escola estava falando, o menino não sabe somar, mas está lá no jogo, passando várias fases e tal. Então quer dizer, a gente tem um sistema muito fácil no caso de um jogo, que é apertar botão, é passar de níveis, e ele consegue de repente até finalizar, completar todo o jogo. E no caso de uma inteligência artificial, eu vou ter uma ferramenta que pensa por mim. Então quer dizer, eu não estou precisando mais escrever, eu estou só digitando, estou só apertando o botão, e daqui a pouco eu também não vou estar precisando pensar, que eu digito lá qualquer coisa, ela aparece lá um bocado de texto, eu entrego e está tudo resolvido. Então quer dizer, a gente tem exatamente esse problema, tá? No sentido de, eu vou usar de qualquer forma. De novo, não seja usado pela ferramenta, utilize essa ferramenta e de uma forma sábia. Como é que você vai fazer isso? Tem que estudar, você tem que ler, você tem que de fato entender todo o contexto antes de simplesmente pedir, seja qual for a instrução, seja qual for a informação. E aí, o que é que vocês acham em relação a essa perspectiva dentro da educação? Né? A minha já é mais assim, né? O menino tem muito tempo de tela e de repente o menino daqui a pouco já não escreve, daqui a pouco não vai pensar mais. E como é que vai ser? Como é que vai produzir uma redação? Como é que vai ter um raciocínio básico de uma operação simples de matemática ou sequer uma interpretação de texto? Eu acho que aí o Gerlan apontou muito bem que você mata o fator criativo do desenvolvimento na educação, porque se ele pega tudo pronto, ele não tem o trabalho de criar, de pensar, de raciocinar. Então esse é um viés muito difícil, né, de você estar tratando, porque enquanto professores, né, enquanto educadores, a gente tem que ensinar o nosso aluno a usar essa ferramenta de forma adequada, de forma que o beneficie, não é verdade? Então eu acredito que ele veio para ficar e é papel do professor orientar o melhor uso dessa ferramenta, até porque a gente teve evoluções na educação. A gente viu que a educação ela vai evoluindo e com a tecnologia a gente tem que trazer para a sala de aula essas evoluções tecnológicas para que a educação possa avançar também. Não é demonizar a inteligência artificial, mas é se apropriar dela para nós usarmos de forma mais sábia e corretamente na sala de aula. É ensinar o nosso aluno a comparar informações, a gerar texto da IA e buscar outras fontes que são escritas por pessoas, cientistas, jornalistas sobre determinado tema, para que a gente possa ter
um embasamento melhor e mais aprofundado, para nós gerarmos conhecimento, como o Gerlan mesmo pontuou de novo aqui, né? Ela te dá informações, mas não te dá conhecimento. Para nós professores, eu já vejo a facilitação de alguns processos, de planejamento. Às vezes eu quero planejar uma aula que eu posso perguntar para a IA maneiras de avaliação, maneiras de como eu posso tratar o tempo naquela aula sobre determinado assunto. Isso é bem legal, isso facilita e me dá ideias novas para ministrar uma aula diferente, uma aula que eu possa ter um plano de aula que a inteligência artificial me sugere, né? Então eu acho que tudo que a gente falou aqui é uma ferramenta que ela é boa, ela tem seu valor, ela tem seus riscos, mas que a gente tem que aprender a utilizar como qualquer outra ferramenta que a gente tem na sala de aula, na educação e nossos processos criativos, né? Eu, particularmente, eu uso muito a inteligência artificial para buscar temas, para me tirar informações, me dar informações, no caso, tirar minhas dúvidas, e eu acho que veio para ficar. E tu, Ed, como é que pensa aí em relação à inteligência artificial? Também a arte, né? A arte aí que... Sim. Pois é, a gente tem, quando a gente pensa muito na questão da tecnologia, da inteligência artificial, a gente tem que entender que não tem como a gente ir contra, não tem como a gente, isso aqui não, porque isso aqui pode acabar, né, deixando o aluno muito distante da leitura, da interpretação, né, mas a gente não tem como ir contra a tecnologia, contra a evolução, né, a gente tem que, o que a gente tem que fazer hoje é se aliar, é entender, né, e buscar aquilo, o que é que isso aqui consegue trazer para o meu trabalho, né? Na arte a gente tem inúmeros fatores, né, inúmeras questões que podem ser trabalhadas com a inteligência artificial. Uma delas, por exemplo, né, a questão de construção musical, né? Eu quero mostrar para um aluno numa aula, por exemplo, a questão da produção musical, como é que eu construo uma música, mas para o aluno entender aquilo ali e fazer é muito difícil, né? A gente consegue com a inteligência artificial construir uma música, e a partir dali a gente conseguir meio que de forma contrária entender, né? Eu cheguei nesse ponto, mas como é que eu consigo agora entender cada parte, né? A inteligência artificial consegue trazer isso para o aluno, essa música tem isso, né? Como é que eu consigo criar uma coisa parecida, né? Ele não tem nenhuma referência inicial, mas a partir dali a gente consegue fazer isso, né? Ou seja, uma imagem, né? Uma escultura, uma pintura, como é que eu consigo construir algo parecido com aquilo? Ela pode auxiliar nesse processo, né? Dentro do processo artístico, ela consegue auxiliar esse fazer artístico, né? Como a gente está colocando aqui, né? Não é assim, eu vou criar a música, pronto, essa música é minha, eu vou assinar como minha e pronto. Não, ela vai auxiliar nesse processo de composição, de construção musical. Isso estou falando no âmbito escolar, né? Não estou entrando na questão de um âmbito acadêmico, né? Mas no âmbito escolar, o aluno às vezes, professor, eu quero entender aqui como é que é a produção, né? E às vezes ele sozinho não consegue, mas ali utilizando esses artifícios de inteligência artificial que conseguem construir isso e conseguem mostrar esse passo a passo, né? A gente consegue chegar num resultado muito bom, né? Dentro dessa ideia de buscar o conhecimento do aluno, né? Como a gente está falando, sempre pregando aqui, né? A gente precisa usufruir dessa inteligência artificial o melhor que ela tem, né? Com certeza, tirando dela o melhor que ela tem, a gente vai conseguir uns resultados muito interessantes. Então a escola do século XXI tem que ser uma escola que esteja aberta a novas tecnologias, né? Precisa ser uma escola interativa, precisa ser uma escola que entenda que a tecnologia está aí, né? E a gente tem que entender que a escola não mudou praticamente nada durante todo, né? Em termos de, vamos dizer assim, em termos de estrutura, né? Sala de aula, lousa, né? Ela não mudou muita coisa durante esse tempo, né? Durante todos esses séculos, e a gente pode utilizar isso, né? A gente sabe que os nossos alunos, eles estão muito ligados ao celular. Por que a gente não entra lá, né? Por que a gente não trabalha na perspectiva, algum trabalho na perspectiva virtual, né? Quando a gente faz alguns trabalhos com algumas ferramentas tipo Kahoot, né? Os alunos, eles participam, né? Eles esquecem um pouquinho o celular e vão lá na sala de informática, no computador, e eles começam a participar, né? Talvez a partir daí a gente consegue trazer esse aluno para a aula, né? Opa, aula diferente, né? Aula mais interativa. E eu acho que para a educação essa mudança de pensamento, essa mudança de ideia, poxa, agora eu tenho que começar a trabalhar um pouco mais dentro da área tecnológica, isso na minha opinião, hoje isso é importantíssimo.
Então Ed falou sobre os nossos estudos, né? Então a gente estuda da mesma forma que a gente ensina hoje, o formato é o mesmo, sala de aula, a disciplina, os mesmos conteúdos mesmo. O que, sei lá, mudou é que hoje a tabela periódica tem mais elementos do que quando fazia ensino médio, por exemplo, nem tantos assim. Mas é interessante a gente pensar que hoje existem profissões que na nossa época não tinha. E está exatamente vinculado a essas novas tecnologias, a essas ferramentas. Pega, por exemplo, o Instagram. O Instagram ele não te dá dinheiro, mas tem gente que aprendeu a utilizar como ferramenta, entendeu o conceito de engajamento, entendeu o conceito de estar sempre postando com a recorrência, vai chamando a atenção, vai ganhando audiência e acaba chamando a atenção de marcas e, consequentemente, começa a ganhar dinheiro a partir dali. Então é aquilo, né? Muitos de vocês acabam utilizando o Instagram só para usar, mas ele dá muito dinheiro. Mas como é que eu faço para utilizar essa ferramenta para me dar dinheiro? Então como é que eu faço para utilizar a inteligência artificial para também me dar dinheiro? Ou pelo menos para poupar meu tempo, e uma vez que eu poupo meu tempo eu consigo fazer alguma outra coisa, alguma outra renda extra, por exemplo. Como é que eu posso fazer isso para me ajudar a estudar? Pô, tem aquela disciplina que eu não entendo de jeito nenhum que o professor fala. Será que esse chatbot não pode me ajudar? Será que ele não pode me recomendar vídeos? Será que ele não pode explicar como se eu fosse uma criança de 5 anos? Isso. Ele faz, tá? Então quer dizer, essas ferramentas vieram para ficar, mas cabe, tá certo, tanto nós professores orientá-los de uma forma muito interessante a como fazer uso, como vocês também usarem de forma inteligente, tá? Usar para só criar um texto qualquer para entregar um trabalho. Pode ter certeza que nesse cenário você está sendo utilizado pela ferramenta. Então, assim, considerações finais, tá certo? Vejo assim como algo bom, desde que você esteja disposto sim a utilizar, para que você esteja disposto a ouvir os professores, seus orientadores, durante exatamente a utilização dessa ferramenta. E obviamente, uma vez que você entende como é o formato, como é o princípio, você vai seguir sozinho. A própria ferramenta vai te ajudando, ela vai te dando passo a passo a você e se aprofundando cada vez mais. Então, assim, é muito inteligente fazer um uso de uma ferramenta dessa, uma vez que ela poupa teu tempo, tanto em relação para pesquisa como também de estudo. Algo que você não conseguiu entender, certamente ela vai te dar um texto ali muito mais fácil para a compreensão de assuntos que uma vez que você possa achar complicado. Então é isso aí, né, galera? Acho que a gente tem que se apropriar, a gente não pode negar que essa é uma realidade presente hoje na educação e, como professores, mediar esse uso de forma que possa agregar o processo de ensino-aprendizagem, né? A gente não vai demonizar, a gente não vai dispensar essa ferramenta, mas trazer para a nossa prática pedagógica para poder ter um rendimento ainda maior nas nossas aulas, no conhecimento que é gerado em cada disciplina, para que a gente possa evoluir na educação e não continuar engessado e parado, né? Que a gente sabe que o desenvolvimento não para, que a tecnologia avança e cabe à escola estar se apropriando dessas novas tecnologias para estar inserindo em sala de aula, né? Então, meu parecer é que eu sou favorável à inteligência artificial. Ela é fundamental hoje em dia ter o uso dela de forma consciente para que a gente possa aproveitar ao máximo essa ferramenta que, ao meu ver, veio para ficar e só evoluir. Exatamente. E é isso, galera. Curte, compartilha, se inscreve, ativa o sininho. Ativa esse sininho. E galera, vai divulgando nos grupos aí de WhatsApp. Se você não é daqui da Escola Estado do Paraná, divulga aí nos grupos da sua escola, né? Se você chegou aqui, certo? Caiu de paraquedas aqui nesse vídeo. Então comente também quais são os temas que vocês gostariam que a gente abordasse, tá? Lembrando que estamos aqui sem Danilo, tá certo? Danilo não está aqui, não está doente. Melhoras, um grande abraço, Danilo. E assim, pessoal, a gente está expandindo o nosso projeto de maneira que outros professores também participarão, tá, desse podcast. Então não seremos só nós 3 e nem 4, no caso com a presença do Danilo. Então a gente sempre vai estar trabalhando e teremos também presença feminina, tá? Vocês já estão cobrando e teremos sim, tá certo? A gente está só com problema de agenda, que as nossas meninas, elas são de fato muito ocupadas. Mas vamos sim, tá certo? Conciliar esse tempo e vai dar certo, pessoal. Então, ativa o sininho, tá certo? Compartilha, comentem, tá? E é isso, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, gente. Valeu, até mais!